Acer Nitro 5, um dos notebooks gamers mais vendidos do Brasil. Mas será que esse daqui, que eu paguei R$ 1.200, vai estar funcionando tudo certinho? Bora conferir? Bora tá abrindo essa caixa aqui, ó. Ela tá toda lacrada, então eu vou tá realmente abrindo com vocês ao vivo aqui. Tá utilizando essa tesourinha porque meu estilete acabou sumindo, né? E bora tá vendo como é que veio o estado desse notebook. Ele tem um pequeno probleminha, mas né, nada de grave, nada comparado ao do Dell, mas é um probleminha que pode ocasionar um problema um pouco maior até. Então bora tá abrindo logo esse bichão aqui, em vez de ficar só de papinho. Caixa do notebook em mãos, pelo jeito aqui nós temos com a caixa do Asus VivoBook, né, não veio do Acer Nitro 5, mas espero que o nosso querido Acer esteja aqui dentro. Pelo peso da caixa parece que é, porque ô caixinha pesada, viu? Bora tá abrindo isso daqui de vez, se eu conseguisse abrir, né? Abrido, nós vamos ter aqui nossa, velho, até um mousepadzinho pra gente poder utilizar. Ele tá bem sujo, né, com um negocinho de pulso aqui, uns pelos de gato aqui, provavelmente do último dono, deixar aqui no canto. Nós viemos aqui também com o seu cabinho do carregador, além também dele ter vindo com um mousezinho da Microsoft, nossa, e o mousezinho pesado, hein, isso daqui é um tijolinho, o mouse gamer chora vendo isso aqui, além também da sua querida fonte, né, bem, a fonte dele parece que está em bom estado, pelo menos ela tá bem limpa, e nada mais, nada menos que o nosso querido notezão. Espero que esteja tudo bem, porque R$ 1.200 é preço de notebook sucata dos Acer Nitro. Eu acho muita carcaça por esse preço, mas o notebook funcionando, eu mesmo nunca achei. Bem, até agora. E notebook em mãos, pelo jeito ele já veio com a danglezinha do mouse aqui na sua lateral, mas o notebook, cara, ele tá muito bonito, tá? Tem pouquíssimas marcas de arranhados nele, ele tá assim visualmente impecável quase, só a parte de trás também aparenta estar em boas condições. Parece que foi um notebook realmente muito bem cuidado. Às vezes a pessoa compra um notebook e não move muito, ele fica muito bem cuidadinho, todas as basinhas de borracha estão aqui. Eu vou estar dando só uma organizadinha aqui e já volto. E bom, com esse nosso espaço aqui já organizado, bora tá dando uma olhadinha como é que ele está por dentro. E aparentemente o nosso notezinho está bem cuidado sim, ele tá um pouco empoeirado, mas perfeitamente normal e compreensível. A parte da tecla que ele também não tem muitas marcas, ou seja, principalmente aqui no AGE, então provavelmente ele não foi utilizado muito para jogo, mas de carcaça ele me surpreendeu muito. Tinha apenas uma figurinha aqui que deixou a marca, mas se passar um paninho nisso daqui, ele vai ficar quase zero, que é o que eu vou estar fazendo agora. Notebook limpo com sucesso. Agora eu vou estar explicando o defeitinho dele pra vocês, que é basicamente, se eu tentar ligá-lo aqui, ele simplesmente não consegue ligar. Ele não... Oxi. 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 Eu paguei R$ 1.200 no notebook funcional, no Acer Nitro 5 funcionando, é isso? Porque pelo que a mulher tinha me falado, esse notebook só funcionaria na tomada. Mas se ele ligou aqui agora, eu paguei R$ 1.200 e um notebook funcionando perfeitamente. Será que era problema da tomada da mulher? E ó, ele tá fora. Tá totalmente fora. Eu não tô entendendo mais nada isso aqui. Oxi, o notebook tá... Não, vamos ver o desempenho dele então, pelo menos, né? Porque se eu paguei R$ 1.200 em um Acer Nitro 5 funcionando 100%, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão bom foi esse negócio. Ó, e realmente iniciou o Windows 11. Só vou estar fazendo login aqui, porque ele pede pra eu fazer 500 configurações de login e já volto com vocês. E bom, Windows atualizado aqui e aparentemente ele está assim, funcionando tudo perfeitamente, ó. Inclusive a sua ficha técnica, vamos estar dando uma olhadinha. Ok, isso definitivamente não está correto. Como que ele está usando 100% da GPU? Não faço a mínima ideia, mas tudo bem. Aqui nós temos 8 GB de memória RAM. Ele vai ter aqui um HD de 1TB e um SSD de 128 GB. Além também dele vir aqui com a GTX 1650, ou seja, é um notebook bom sim, que definitivamente você não acha nenhum por essa faixa de R$ 1.200. Inclusive, eu até já tinha comprado outra bateria para ele, porque eu botava muita fé que seria a bateria. Eu ia lá, trocava a bateria dele e o notebook funcionaria a ligar sem ser
na tomada. Eu consigo ligar e desligar ele fora da tomada tranquilamente. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é justamente estar dando uma limpezinha nesse notebook aqui, porque ele tá bem sujo. Pelo que a dona me passou as informações aqui, ele já está há aproximadamente 4 anos com esse notebook e nunca fez uma limpeza sequer. Eu vou ver, como eu já tô com essa bateria aqui em mãos, provavelmente eu já vou até fazer uma troca nela, né? Dependendo de quanto essa bateria dele estiver durando. Então agora só vou instalar umas programinhas aqui pra gente começar a fazer os testes antes e depois limpeza desse notebook. E bom, aqui já no dia seguinte eu já instalei o que a gente precisava para poder fazer nossos testes, como o MSI Afterburner aqui e alguns jogos pra gente poder também estar fazendo o teste. E a parte boa é que em momento algum esse notebook apresentou algum defeito, seja de tecla, seja de desempenho, que eu já fiz alguns pré-testes antes, ou seja de não querer ligar com ele fora da sua tomada. Logicamente todos os testes eu vou fazer com ele conectado à tomada, porque assim ele pega um pouquinho mais de desempenho. Lembrando que eu ainda não fiz nenhum tipo de limpeza nesse computador. E o primeiro jogo que a gente vai estar fazendo um teste é o Hollow Knight Silksong, um joguinho mais leve, e ele tem que rodar muito bem, mesmo se ele estiver bem sujo por dentro. Bom, e rodando aqui nosso querido Hollow Knight, ele não passa da casa dos 60 ali, mesmo em momentos de briga com um pouco mais de intensidade, ele não chega nos 70 graus. Lembrando que eu tô numa região aqui que tem um pouco mais de efeitos especiais, então uma região que deve sobrecarregar um pouco mais o computador. Mas por essa faixa de temperatura que ele tá pegando, tá muito bom sim. O máximo que ele conseguiu chegar aqui foi 68 graus na sua CPU, e na sua GPU ele não chegou aos 60 graus. Ou seja, tá aprovadíssimo, mas poderia estar melhor, claramente. No nosso próximo jogo não poderia faltar o nosso querido Forza Horizon 5. Então bora começar. Forzinha iniciado e otimizado, bora ver como é que ele vai estar rodando. E a única coisa preocupante que eu tô vendo aqui é a CPU querendo bater 90 graus em alguns momentos. E bom, já aqui com o seu desempenho em game, a CPU tá batendo 90, 94 graus. Isso é bem ruim, até porque se ela começar a chegar nos 95, 98, o computador ele vai começar a diminuir o desempenho para poder estar diminuindo um pouco a temperatura. Mas em compensação, a GPU está uma média até que bem estável na casa dos 70 graus. E ele tá me impressionando porque ele tá aqui na casa dos 60 frames cravado. Isso é muito bom. A única coisa que eu percebo que está limitando mesmo é a sua temperatura na sua CPU e a sua memória RAM também, que ele tem apenas 8 GB. E é assim que estão os gráficos. Basicamente, no médio, médio, alto, médio, médio, médio. Resumindo, ele tá bem no médiozão, né? O que já deixa o jogo bem bonito. Resolução Full HD na taxa de quadros a 60 frames, que é basicamente o que o nosso Note consegue entregar. Resumindo, esse Note tá entregando muito por 1.200 conto, não tem nem o que falar. Agora, em momento de trailers, ele fica cravado nos 30 frames e a CPU raramente baixa para baixo dos 90 graus. Ou seja, se a gente fizer uma limpezinha nesse Note aqui, o quanto pode ser um aumento até que bem significativo. E sobre a gameplay, não tem nem o que falar, está muito agradável de jogar. Eu tô sentindo zero delay jogando aqui, porque a 60 quadros já fica bem confortável de estar jogando. Ele consegue renderizar tudo muito bem e os gráficos também estão muito bonitos. Logicamente não chega o nível de Ray Tracing quando estiver jogando com uma RTX, mas isso daqui tá muito bom. E para o nosso último teste, vamos estar fazendo um teste nada mais, nada menos do que o nosso querido GTA V. E falando sobre seus gráficos, eles vão estar aqui todos no alto ou no máximo. Foi o que ele já deixou pré-definido aqui pra mim, eu nem tive que mudar ou modificar nada. Foi o que ele já deixou aqui, tudo muito alto, muito alto, muito alto, 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 alto. Lembrando a 60 quadros. Então, vou só ir pra nossa queridíssima gameplay de GTA. E uma coisa que nós já podemos observar em relação ao Forza é que aqui a nossa CPU fica sempre na casa dos 90 graus e a nossa GPU também aumenta um pouquinho mais, ficando na casa ali dos 75 graus mais ou menos. Nossa GPU está um pouco alta, mas nada fora do normal. Já a nossa CPU já está bem alta. Lembrando que ele está consumindo quase toda a nossa RAM. Ele fica ali nos 60, 50. De vez em quando ele dá uma quedinha quando tem uma queda. Ó, bati aqui, ó. O FPS deu uma queda para 40 e poucos, mas já voltou para os 60. Mas pelo desempenho que ele está tendo aqui, provavelmente ele não está tão imundo quanto o outro notebook que a gente fez o teste aqui no canal, o nosso Dell G7. Eu tô deixando o link dele aqui na descrição e passando o capítulo dele agora, caso você tenha interesse em assistir também. Confere lá porque tá muito top. Mas voltando ao nosso Nitro, ele está tendo sim um desempenho muito bom, né? É o que é esperado da nossa queridíssima GTX 1650. Parece que eu tô devendo o Simon, porque a cada 5 segundos esse cara me liga. Então, bora partir pra limpeza desse Nitro? E bom, com o nosso Note na bancada, agora é só abrir ele. Para poder estar abrindo ele, dá um pouquinho de trabalho, mas pelo menos a gente vai ter acesso a tudo dentro dele. A gente só tem que desparafusar todos esses parafusos aqui na parte de trás dele.
utilizar a nossa chavinha. Com todos os parafusos retirados, agora só a gente tá puxando aqui e tá retirando a sua parte de baixo. Já tá saindo. A tampa traseira retirada, e aqui dentro nós temos acesso a basicamente todo o notebook. Esse notebook ele é muito interessante porque aqui nós temos a nossa memória RAM e ele suporta mais um pente que você pode colocar aqui. Ele também suporta 2 SSDs NVMe. Como vocês podem ver, eu tô com apenas um aqui, mas se eu quisesse colocar mais um, eu poderia colocar sem problemas nenhum. E sim, dá pra ver que ele tá com bastante marcas de sujeira, principalmente nas fãs. Ó, mostrando aqui pra vocês, as fãs estão bem sujas. E é principalmente essa parte aqui onde pega a ventilação dele, tá com bastante pó também, só de eu passar a mão, minha mão já fica cheia de pó. Então eu vou estar retirando aqui e limpando, para ver se o desempenho dele melhora ainda mais. Lembrando que antes de mexer no Note, sempre é importante desconectar ele da bateria. E olha isso, a cabeça do parafuso estava quase todo comida. E com isso nós finalmente conseguimos tirar o sisteminha de refrigeração dele. E aqui está as fãs, os thermal pads, junto ali da sua pasta térmica. Bom, e vendo aqui, ele tem apenas um pouco de poeira, mas daqui a gente consegue retirar facilmente. Seus thermal pads eu achei interessante porque eles não são aqueles modelinhos fixos, eles são aqueles modelinhos, parece uma geleinha, sabe? E sua pasta térmica, ó. Está em uma qualidade ok, tá? Ok. Ele tá um pouco seco, tá começando a ressecar. Eu acho que daria pra utilizar mais um pouco, mas eu já vou estar fazendo a troca e garantindo que esse notebook vai ficar gelado. Agora eu quero tirar essas fanzinhas daqui pra eu dar uma olhada melhor como é que tá a situação delas. E bom, é essa aqui a situação que tava as ventoinhas dele. E dá pra ver que principalmente aqui na parte do refrigerador tem uma massa, uma pozinha de poeira acumulada muito grande, provavelmente pelo de gato, algo do tipo, mas ó, tá realmente bem ruim, provavelmente está pedindo muito a circulação de ar aqui junto da refrigeração. Isso provavelmente é uma das causas dele estar pegando a temperatura batendo ali seus 90 graus, como a gente viu nos testes em jogos. Agora só limpar isso daqui e deixar novinho. E lembrando, isso daqui não é uma escova de dente normal, isso daqui é uma escova anti-estática. Rapaziada, tava limpando aqui, olhando isso daqui, não parece aqueles iogurte que a gente tomava quando era criança? Parece ser mó bom isso daqui, velho. Mas por favor, se vocês estiverem em casa, não tentem comer. Eu garanto pra vocês que não tem gosto de iogurte. Agora eu vou partir pra aplicação da pasta térmica. Pasta térmica aplicada, agora é só a gente colocar o nosso refrigerador aqui em cima. E bom, a bateria do meu celular acabou acabando, mas basicamente o que eu fiz foi só recolocar todos os parafusos e fazer todas as conexões de volta. E eu não testei ele ainda, tanto que o celular tá com 6% de bateria. Eu só terminei, vou colocar ele marromeno aqui nessa carcaça, só para ver se ele vai ligar. Porque se ele não ligar, tô frito. Notebook ligado. Bom demais isso, galera. Já apareceu aqui pra eu conectar na minha conta. Tá tudo bom demais. Só vou estar aqui desligando novamente. Desligar e conectar e parafusar tudo na carcaça dele. E ó, as nossas duas ventoinhas girando, que só uma beleza. Notebook parafusado com sucesso. Agora é só a gente fazer os nossos queridos testes de desempenho nele novamente. Bom, e cá estamos com o nosso Acer Nitro 5, já feito a limpeza dele. Agora bora pros testes? Bom, e agora rodando aqui Silksong pra vocês, vamos ver como é que ele vai estar reagindo. De cara, você não consegue perceber muita mudança, até porque ele ainda continua variando ali na casa dos 50 graus mais ou menos, mas já deu pra perceber que ele tá um pouco mais estável se você for observar. Não é muita coisa, até porque esse notebook não tava necessariamente imundo, né? Ele estava realmente precisando de uma limpeza um pouco mais básica. E esse local aqui que eu tô, melhor pra poder testar, até porque ele tem mais efeitos de partículas e tudo mais, mas logicamente uma luta também contra um boss, o desempenho não vai mudar tanto. Então a temperatura aqui, ele conseguiu abaixar um pouco. Ele antes ficava batendo ali na casa dos 70 graus, mais ou menos, 60 e poucos, quase 70 graus. Agora ele tá na casa ali dos 60, não querendo passar dos 63 graus.
Então a gente teve uma diminuição ali de cerca de 7 graus em temperatura no Hollow Knight Silksong. Lembrando que eu nem tô levando em conta muito bem a GPU dele, até porque o nosso Hollow Knight não puxa muito da GPU, mesmo assim deu uma leve diminuída. E com o nosso Forza aqui iniciado, logo no nosso menu a gente já pode ter uma surpresa, até porque ele tá oscilando ali entre os 70 e 80 graus na sua CPU, o que é um pouco tanto incomum, até porque no próprio jogo mesmo ele não chega a pegar essa temperatura, mas está aqui nos 60 frames. E a sua GPU que tá mais tranquila ali na casa dos 50 graus. Então bora começar? Bom, com o nosso Forza aqui aberto, no menu ele tá pegando ali cerca de 70, 80 graus, ou seja, a temperatura dele não diminuiu tanto assim, mas bora pra corrida. Bom, então vamos tá aqui correndo pra gente poder fazer esses testes. De primeira via, assim, eu tô vendo que a temperatura dele tá batendo uns 90, 70 graus, ou seja, não mudou quase nada. Tô percebendo até, na verdade, um aumento de temperatura, né? Mas uma coisa que eu tô percebendo é a ventoinha dele não tá girando tanto quanto antes, tá? Parece que a ventoinha dele tá um pouco mais parada. Tem como regular isso pelo próprio NitroSense aqui, mas eu primeiro quero dar uma corridinha aqui pra ver como é que ele tá se comportando no normal. Só pegar e abrir o jogo. Ele tá rodando no 60, qualidade gráfica tudo no médio, 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 médio. Tem algumas poucas no alto, mas a maioria é no médio. Basicamente as mesmas que eu fiz no teste com ele quando ele estava um pouco sujo ainda. Apesar de que esse sensor de temperatura meu tá meio louco. Eu dei uma andada aqui, só mudei um pouco a região do mapa. Ele já caiu pros 70, às vezes ele vai pros 90, 70. Então ele tá bem estável esse sensor de temperatura da minha GPU aqui, né? Que eu estou usando o MSI Afterburner. Mas agora ele deu uma estabilizada pra casa dos 70 graus. Não dá pra entender muito, mas a GPU que tá mais estável na casa dos 67, no máximo 70 graus. E agora eu vou estar ativando o NitroSense aqui, colocando as fãs no máximo pra ver se ele diminui um pouco essa temperatura. Como tá vendo, ele tá aqui com 5000 e 5200, eu vou colocar no máximo. O ruído do computador já aumentou bastante só nessa brincadeira, mas vamos ver se ele consegue refrigerar um pouco mais até. Vou voltar pra nossa gameplay, 80, 85, a CPU na casa dos 60, praticamente não mudou basicamente nada. Pode ser paranoia da minha cabeça, mas o jogo tá um pouquinho mais liso. Ou então pode ser que também no prólogo ele otimiza um pouco mais, né? Isso daí nós não vamos poder estar sabendo. Mas o fato é que tá muito estável e que isso daqui tá uma qualidade gráfica também muito boa. Logicamente não tá no muito alto, sem ray tracing, sem nada, mas isso daqui, do jeito que tá rodando aqui, tá muito bom, sinceramente. Mas comparando com ele sem a limpeza feita, sinceramente, eu não estou vendo tanta diferença assim. Bom, infelizmente deu erro aqui no bagulho da Rockstar e eu acabei não conseguindo fazer os testes com o GTA V, mas em compensação eu consigo passar para vocês uma ideia melhor de como é pegar esse carinha e levar ele para os lugares onde você for, seja para sua faculdade ou etc. E para mim, pelo menos, eu utilizei ele na faculdade, ele me ajudou bastante. A sua bateria, que não é muito boa, né, mas eu já esperava isso, ele aguentou ali cerca de 1 hora e 20 minutos, tá, de bateria, não aguentou mais do que isso. E a bateria dele aqui, rodando os testes da bateria aqui que ele gera o relatório, está tendo ali cerca de 85,3% da sua bateria, ou seja, ele ainda tá com bastante bateria. E o meu uso com ele na faculdade, mais utilizando aqui o VS Code e algumas abas do Google Chrome, então foi um uso mais leve, não foi um uso realmente pesado que eu peguei e joguei, não, foi mais usando o VS Code mesmo, e que ele conseguiu se comportar sim muito bem e não me deixou na mão em momento algum, tirando, lógico, a sua bateria. Então, pra mim, esse notebook aqui, o Acer Nitro 5 agora em 2026 é um notebook muito bom, sim. Ele vai conseguir agradar ali a base de mais ou menos, eu chuto, uns 80% dos usuários de notebook, principalmente se você tem uma tomada por perto para poder utilizar ele. Então, pelo preço que eu paguei, foi R$ 1.200, sem defeito algum, valeu demais. Eu acho que até na base dos 2.300 tá num precinho legal pra você pagar nele. Mais que isso, eu já vejo que tem modelos um pouco melhores, e como uns pontos negativos que eu poderia colocar para ele, além da sua bateria, é o seu peso, porque não dá para você simplesmente pegar ele e levar como se fosse um MacBook, até porque esse bichinho aqui, ele é bem pesado. Eu vou estar pegando a balança para vocês verem, balança em mão só, a balança tá zerada. Vou colocar o Note aqui em cima. É um notebook de 2,3 kg, ou seja, ele é um notebook relativamente pesado e você ainda tem que levar a fonte, os cabos e tudo mais e um mouse. Então, sei lá, facilmente tá botando ali 3 kg na sua mochila. Então ele não é lá aquela portabilidade, mas com certeza já dá pra quebrar um galho enorme. Então a minha conclusão que eu dou pra ele é que ele é sim um notebook que vale muito a pena, principalmente pelo preço que eu peguei. Um notebook sensacional, roda jogos, roda programas, e considerando que eu apenas tive que fazer uma limpeza interna dentro dele, valeu a pena demais. Ainda mais considerando o estado que eu peguei esse Note, porque ele tá quase sem nada, o estado dele físico tá muito bom, não tem nem o que falar. Então esse é o final do projeto de restauração do nosso querido Acer Nitro 5, que a gente nem precisou ter que necessariamente arrumar ele, e que é o notebook que dessa vez eu saí ganhando. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me apoiar para fazer mais, não se esquece de se inscrever aqui, não importa
stack, deixar o like, que isso me ajuda demais. Valeu e até a próxima.